Olá! Está na hora de ficar bem informado em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. No Rio de Janeiro, a maioria dos servidores do Estado está sem receber os salários há 3 meses, sem contar o 13º do ano passado. Enquanto o governo não soluciona o problema, a expectativa é de um Natal mais difícil para muitas famílias. No sofá cabe toda a família, mas a casa agora ficou pequena. Uma das mães é servidora concursada da FAITEC, Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio. Sem salário desde outubro e sem o 13º do ano passado, a família da Jaqueline foi despejada de uma casa de 3 quartos para esta, de apenas 1. Especialmente no Natal, o casal Jaqueline e Dinha faz malabarismo para não deixar o essencial faltar aos 4 filhos. A gente dá graças a Deus quando alguém convida para a gente ir em algum lugar e tem comida, porque aí a gente come lá e não come em casa e deixa para eles. Porque o leite, o mingau, o biscoito, se faltar, para eles faz muita diferença. Então a gente deixa de comer, de fazer as coisas, deixa de sair, deixa de tudo para dar a eles. Também com salários atrasados desde outubro, o Natal da família do André vai ser diferente este ano. Mas ele continua trabalhando e o que mais angustia é a falta de um prazo para a regularização dos pagamentos. Paliativos estão sendo oferecidos, aqui na Secretaria de Saúde, uma redução de jornada, mas isso tudo não atende os trabalhadores. Os trabalhadores querem o salário para trabalhar integralmente a população. 27 de novembro era a data limite que o governador Luiz Fernando Pezão estabeleceu para pagar todos os vencimentos atrasados dos servidores, mas o pagamento não ocorreu por causa de burocracias. O governo sinalizou ainda para esta semana a possibilidade de viabilizar quase 3 milhões de reais em um empréstimo que serviria para saldar todas as pendências de salário com os servidores e colocaria um fim à espera de 227 mil famílias pelo 13º do ano passado. O MUSP, Movimento Unificado dos Servidores Públicos Estaduais, distribui cestas básicas para que os trabalhadores não passem necessidade. Ari espera que essas ações não sejam mais necessárias. Hoje nós queremos que o governo do Estado pague a sua dívida com o servidor. Nós sabemos que tem dinheiro, tem receita, ele só tem que pagar o servidor. A gente não tem que estar aqui dando cesta básica para ninguém. Depois das cartinhas endereçadas ao Bom Velhinho, crianças em todo o país começam a receber seus presentes. É o projeto Papai Noel dos Correios. Em uma escola, mais de 200 crianças aguardavam com ansiedade a chegada do Papai Noel dos Correios. Em vez do trenó, o carro cheio de brinquedos e muitos ajudantes. Você escreveu uma cartinha para o Papai Noel? Sim. E você pediu o quê? Uma boneca. Uma casa da Barbie bem grande. Nossa, para mim é uma emoção assim muito grande ver a alegria assim contagiante. Não tem como não se emocionar. Hoje o Papai Noel representa aqui os padrinhos e madrinhas em todo o país que adotaram uma cartinha dos Correios, podendo assim realizar o sonho de milhares de crianças. E são muitos pedidos. Eu pedi um carro. Um carro de controle remoto. Um robô. Um Hulk. Realizada há mais de 25 anos, a campanha Papai Noel dos Correios atende crianças em situação de vulnerabilidade e, desde 2010, colocaram sua maior ação social a serviço da educação, estimulando a redação de cartas manuscritas de crianças de escolas públicas, abrigos e creches. O Papai Noel, ele tem muitos ajudantes e cada um que participou, que doou o presentinho, foi um ajudante de Papai Noel para fazer a alegria dessa criançada. Quem ainda não sabe escrever, desenhou. O importante é fazer o seu sonho chegar até o Papai Noel. Maria Clara, por exemplo, realizou o sonho de ganhar uma bicicleta. Gostou do presente? Gostei. Era isso mesmo que você queria? Queria. É? Já sabe andar na bicicleta? Olá, estou de volta ao Visual com notícias de esportes paralímpicos.
O Brasil já conhece o nome da primeira representante brasileira nos Jogos Paralímpicos de Inverno de Pyeongchang de 2018. A paranaense Aline Rocha, de 26 anos, conseguiu o índice para participar das disputas de esqui cross-country. Esta será a segunda vez em que o Brasil vai para os Jogos Paralímpicos de Inverno. A primeira participação brasileira foi nos Jogos de Sochi, na Rússia. O CAD de São José do Rio Preto é o novo campeão brasileiro masculino de basquete em cadeira de rodas. Numa final 100% paulista, a equipe do interior derrotou o tetracampeão Magic Hands da capital. Veja aí no VT como é que foi. Essa cesta do Ala Vandenberg em um lance livre definiu a vitória do CAD Rio Preto por 58-56. Depois foi só comemorar o segundo título brasileiro da equipe, que também havia sido campeã em 2015. A competição foi disputada no Centro de Treinamentos Paralímpico em São Paulo. No Mundial de Halterofilismo Paralímpico, que terminou semana passada no México, o Brasil participou com uma delegação de 17 atletas. 8 da categoria júnior e outros 9 da adulta. Na competição, o Brasil conquistou 4 medalhas. 1 ouro, 1 prata e 1 bronze entre os mais jovens e outro bronze no adulto. Jamais a bandeira brasileira foi vista com tanta frequência em campeonatos mundiais da modalidade. E por essa semana é só, mas não esqueça, hein? Semana que vem eu tô de volta com mais notícias de esportes paralímpicos aqui no Visual. Até lá, tchau! Em Nova York, a explosão de uma bomba caseira deixou 3 feridos. O autor do ataque foi identificado como Akayed Ullah, um imigrante de Bangladesh que conseguiu o Green Card em 2011, por ter um parente morando nos Estados Unidos. Ullah teria se inspirado no grupo terrorista Estado Islâmico, mas não mantinha contato direto com extremistas. O criminoso ficou com queimaduras e cortes ao acionar a bomba que estava presa ao próprio corpo. Outras 3 pessoas ficaram feridas sem gravidade. O governo Trump voltou a criticar o processo de obtenção da residência permanente, o Green Card, e pediu o apoio do Congresso para aprovar uma reforma. Depois de o governo americano reconhecer Jerusalém como capital israelense, o primeiro-ministro de Israel começou a busca por apoio internacional. Benjamin Netanyahu se encontrou com ministros da União Europeia e pediu que os países sigam o exemplo norte-americano. A chefe da diplomacia da União Europeia, Federica Mogherini, repetiu que o consenso internacional deve ser resolvido por meio de negociações diretas entre as partes. A Liga dos Países Árabes pediu formalmente que Washington anule a decisão sobre Jerusalém. Na Venezuela, sob protestos da oposição, o partido do governo venceu as eleições municipais, deixando Nicolás Maduro mais perto de uma reeleição. Segundo Maduro, o partido venceu em mais de 300 prefeituras, das 335 em questão. Mas a vitória não foi uma surpresa. Os principais partidos opositores decidiram boicotar o pleito, alegando que Maduro está usando a votação para se manter no poder. O presidente afirmou que vai excluir a candidatura dos partidos dos opositores para o ano que vem, uma resposta ao boicote. A Rússia vai retirar parte das tropas da Síria, depois do anúncio de que o país árabe está livre do Estado Islâmico. Mas Vladimir Putin se disse preparado para atacar novamente caso os terroristas retornem. Tanto a Síria quanto o Iraque afirmaram recentemente que não tem mais nenhuma cidade sob domínio do grupo terrorista Estado Islâmico. O frio chegou com força ao norte da Europa. Nevascas e temporais forçaram o cancelamento de centenas de voos. No aeroporto mais movimentado do continente, o de Heathrow, em Londres, cerca de 300 voos foram cancelados no domingo. As companhias interromperam as operações para descongelar as aeronaves. Mais de 20 mil passageiros tiveram que adiar as viagens em toda a Europa. Esta semana, o Reino Unido enfrentou a noite mais fria do ano, com temperaturas que chegaram a 13 graus negativos. E justo nos dias mais frios deste inverno, uma explosão deixou parte da Europa sem fornecimento de gás. A explosão em um terminal de gás, na Áustria, provocou a interrupção no fornecimento para países do sul e do sudeste da Europa, principalmente o sul da Itália. O gás é a principal forma de aquecimento nas casas.
Especialistas acreditam que as reservas são suficientes para manter o abastecimento até que a situação se normalize. Mesmo assim, o preço do gás disparou. Vamos falar de acessibilidade agora, Cláudia? Jonatas, no Maranhão, a programação natalina na sede do governo do estado foi adaptada com apoio da audiodescrição. Dividido em 3 partes, a primeira revela aspectos culturais do Estado, segue por detalhes arquitetônicos da sede do governo estadual e se encerra com motivos natalinos. No Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, a projeção foi realizada com a audiodescrição. A videodescrição é um recurso de acessibilidade que amplia o entendimento da pessoa cega e transforma em verbal o que é visual. É a nossa visão, né? A gente acaba começando a imaginar o que vem se falando, a gente acaba imaginando e vendo a situação. É uma forma de a gente ver. O coletivo Casulos, que busca democratizar os bens culturais a partir da acessibilidade, foi parceiro do evento. Alexandra gravou o áudio responsável pela descrição. E a sensação de fazer com que os cegos possam sentir o Natal foi gratificante. A gente conseguir trazer para uma praça aberta audiodescrição num momento de lazer como esse, que traz uma temática tão bonita e tão importante como o Natal, como as festas de final de ano. Isso é democratização do acesso, é garantia de acessibilidade cultural. É muito importante, muito gratificante a gente participar desse momento. E o visual fica por aqui. E você já sabe, para falar com a gente é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau para você.